Olá, aqui quem fala é Fernanda Rondon, sou psicóloga do Vá com Alma. Eu tenho muitas anotações de livros, de textos, de artigos voltados para psicologia ou então para filosofia. Sendo que eu decidi fazer de uma maneira diferente agora. Eu quero começar a compartilhar com vocês alguns trechos desses textos que eu tenho, ou então algumas frases, ou então até mesmo algumas palavras, que a partir de uma palavra a gente pode ir para mundos assim que a gente nunca pensou que a gente fosse ter a capacidade de chegar ou sozinho ou então com outras pessoas. Então assim, eu tenho muitos arquivos que conforme eu vou me interessando eu vou guardando alguns trechos e eu decidi agora começar a colocar para vocês aqui em palavras, tá? Coisas que vêm, obviamente, a partir de um texto, e a partir desse texto eu vou ampliando para poder aqui juntos com você refletir sobre a vida, refletir sobre a sua vida. Então, assim, uma das coisas que eu peguei aqui para começar a falar com você é sobre propósito de vida. A gente vê hoje em dia, né, na modernidade, agora a gente está na contemporaneidade, tem avanço para tudo quanto é canto. Esses dias, por exemplo, eu fui buscar uma coisa que eu pensava que não existisse na internet e quando eu fui ver, existiam empresas trabalhando para esse tipo de serviço. Eu fiquei assim chocada. Então, assim, tem serviço para tudo quanto é tipo. Existem coisas que já são gratuitas, mas que por outras empresas são cobradas, por exemplo, e assim sucessivamente. Existem o nível tecnológico tá de um jeito de hoje em dia que nem eu e nem você a gente tem ideia. Que por mais que a gente veja televisão, que por mais que a gente tente se antenar, o nível, a capacidade, a velocidade das coisas estão de uma maneira que causa até, assim, a gente fica assustado. Só que assim, a gente quando olha para toda essa evolução tecnológica, eu sempre fico questionando como é que você, como é que eu, como é que nós estamos com a gente, né? Como é que está o nosso sentido de vida? Como é que está o nosso propósito de vida? Onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? Quando a gente começa a ver que tem uma evolução, que o nível de tecnologia está avançando absurdamente, eu sempre gosto de fazer uma comparação com a gente, né? De como é que estão os nossos sentimentos, porque parece que séculos se passam, décadas se passam e as mesmas dificuldades permanecem e ou ficam mais e mais sofridas, mais e mais dolorosas e que por mais que a gente também tenha medicações, que a gente tenha um monte de coisa para aliviar, ainda assim a gente sente dor, ainda assim a gente está em sofrimento. Então, assim, um desses livros aqui que eu peguei, aliás, de trechos que eu peguei, que agora, infelizmente, eu nem sei de onde que eu peguei isso aqui. Mas, assim, isso não importa. A questão toda é que, assim, que por mais que a gente tenha saúde, que por mais que a gente tenha conseguido conquistar algumas das coisas que a gente acha que são importantes, que a gente acredita que são importantes pra gente, a gente não escapa da doença, a gente não escapa dessa que é a certeza que a gente tem de vida, que é a morte, né? Então, assim, como é que está o seu propósito de vida? Como é que está o seu sentido de vida no meio de tanta coisa que está acontecendo no meio ao seu redor? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. É muito interessante que quando a gente às vezes vê alguns vídeos que servem até mesmo para impactar a gente, né? De pessoas que, embora tenham uma dificuldade imensa, pessoas com dificuldades imensas, seja por uma questão, algum tipo de deficiência física, algum tipo de questão, inclusive até mesmo mental, que não importa qual seja a sua situação, qual seja a questão que aquela pessoa ou que aquelas pessoas vivenciam, embora ele tenha todas as dificuldades, elas não desistem do que realmente as motiva. E a gente se toca e a gente fica questionando, nossa, com toda aquela dificuldade, aquela pessoa conseguiu enfrentar uma coisa que se talvez fosse eu não conseguiria. Mas justamente por ela acreditar no propósito da vida dela, ela não desistiu. Que justamente pela vida dela ter um sentido para ela,
apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo, ela não desistiu. Então, assim, eu queria que você pensasse um pouco, e talvez pode até ser um pouco desconfortável para você olhar e ver que talvez existam algumas coisas que você tenha deixado para trás porque você precisa pagar a conta, porque você precisa cuidar de outras pessoas, porque a sociedade exige isso da gente, e que no meio disso tudo a gente vai se atropelando e que a gente às vezes acaba esquecendo. E obviamente que existem algumas pessoas que, com todas essas dificuldades, que talvez até tendo que fazer, estudar, tendo que trabalhar, ainda encontram um pouquinho de tempo para conseguir de fato cuidar daquilo que realmente tem um sentido para ela. Será que ter um hobby de fato é um propósito? Será que ter um hobby de fato é um sentido? Enfim, queria que você pensasse, refletisse um pouco sobre isso. Eu vou começar realmente a tentar ficar mais presente com esses vídeos. Ainda, por exemplo, 6 minutos. Eu tento falar mais rápido sobre as coisas. Eu tento fazer com que não fique tão longo, mas eu gosto de jogar perguntas, de jogar questionamentos, porque é importante que, por mais que talvez a gente sinta dificuldade em pensar, em se silenciar um pouco para ouvir o coração, para ouvir o que realmente te guia, que pode ser difícil, que pode ser doloroso, porque às vezes você sabe o que você quer, você sabe aquilo que realmente te motiva, mas tem tanta coisa que você precisa fazer, né? Tem tanta coisa que você precisa cuidar, tem tanta coisa que você precisa pagar, enfim, um monte de coisa. Então, assim, pensa um pouquinho sobre como é que tá você de frente para o seu sentido de vida, para o seu propósito de vida, tá bom? Um abraço e até a próxima.